Justo quando eu estava prestes a ler o código, a porta da sala privativa se abriu com uma força que fez a maçaneta bater na parede. 2 policiais entraram primeiro. Atrás deles, uma mulher de blazer azul marinho com um crachá do órgão de defesa do consumidor preso ao peito. Mas foi a terceira pessoa que entrou que me prendeu a atenção por um segundo. Um homem alto, de terno cinza chumbo, com ombros largos e um rosto que irradiava autoridade sem precisar abrir a boca. Eu o reconheci imediatamente. Não de jantares. De capas de revista. Elliot Hargrove, o dono do Harborview House. Eu havia tentado marcar uma reunião com ele meses atrás para discutir um investimento. O escritório dele jamais retornou minha ligação. Janet o viu, e o rosto dela se transformou num segundo. O ar de superioridade evaporou. Ela deu um passo para trás, quase imperceptível, mas eu notei. Sr. Hargrove, Isso é apenas um mal-entendido. Ele não a olhou. Seus olhos foram direto para mim. Presidente Dickerson. A voz era grave e exata. Peço que me perdoe por não ter chegado antes. Fui notificado pela equipe de segurança assim que as câmeras internas foram ativadas pelo sistema de emergência. Ele pausou. Sim, as câmeras estão funcionando perfeitamente. O rosto de Janet ficou branco como papel. O policial mais velho se adiantou, ajeitando o cinto. Quem é a responsável aqui? Janet abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu sou a gerente, Janet Gilbert. Senhora Gilbert. Ele tirou um bloco de anotações do bolso. Recebemos uma denúncia de extorsão e sequestro. As portas foram trancadas com pessoas dentro, correto? Foi apenas uma precaução. Uma precaução. Ele anotou algo sem levantar a vista. Entendo. A mulher do órgão de defesa do consumidor já havia se aproximado da mesa e estava fotografando a conta de 200 mil $, com um celular. Ela não disse nada, não fez perguntas, apenas documentava. Aquilo era mais assustador do que qualquer grito. Coloquei meu celular no bolso. A gravação ainda estava rodando. Agente, eu disse mantendo a voz firme. Esse documento em sua mão é uma conta atribuída a mim com a alegação de que eu seria responsável pelos gastos de outra pessoa. Eu sou solteira, não tenho sogra, nunca autorizei essa despesa. Além disso, fui ameaçada verbalmente pela gerente. Minhas saídas foram bloqueadas fisicamente por seguranças, e foram feitas ameaças de remoção à força de pertences dos meus clientes. O policial mais novo olhava para os seguranças que estavam parados de costas para a porta trancada. Eles já não pareciam tão firmes. Janet tentou recuperar o controle da situação. Sr. Hargrove, com todo o respeito, isso foi simplesmente um procedimento. A cliente se recusou a pagar uma conta legítima. Janet. A voz de Hargrove cortou o ar como uma faca limpa. Eu assisti aos últimos 12 minutos pelo sistema de monitoramento. Do início. O silêncio que se seguiu tinha peso físico. Hargrove caminhou até a mesa e pegou a conta de 200 mil $, com 2 dedos, como se fosse algo sujo. Ele a examinou por alguns segundos. Seus olhos percorreram cada linha. Então, sem expressão, virou o papel na direção de Janet. Este código de pedido. Ele apontou para uma sequência de números no topo da conta. Pertence à mesa 14, mesa privativa premium. A conta foi aberta às 17h32 de hoje, 2 horas antes da presidente Dickerson sequer entrar neste restaurante. Ele baixou o papel. Explique. Janet abriu a boca. Fechou. O policial mais velho levantou a vista do bloco de anotações. Senhora Gilbert, o senhor acabou de confirmar que a conta foi gerada antes da chegada da cliente. Isso muda o enquadramento do caso. A senhora vai querer fazer uma declaração voluntariamente, ou prefere que eu leia seus direitos primeiro? Foi a primeira vez que vi medo de verdade no rosto de Janet. Não o medo de alguém apanhada num erro. O medo de alguém que havia planejado algo e estava vendo o plano desmontar peça por peça, em tempo real, na frente de plateia. Meus clientes estavam em silêncio absoluto. Um deles, Ricardo Mendes, um parceiro de décadas, me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem, a de alguém que está processando e encaixando as peças. Ele se inclinou levemente para o lado e cochichou para o colega ao lado dele. Não precisei ouvir. Eu sabia o que estava sendo dito. A mulher do órgão de defesa do consumidor finalmente falou. Sua voz era tranquila, clínica, sem emoção. Encontrei 3 irregularidades apenas na leitura preliminar desta conta. Itens descritos de forma genérica sem código de produto. Um campo de autorização do cliente em branco. E a assinatura de abertura da conta corresponde a uma inicial diferente da gerente atual. Ela olhou para Janet. Senhora Gilbert, quem assinou a abertura desta conta? Janet não respondeu. Senhora Gilbert? Não sei. As palavras saíram pequenas e tensas. Respirei fundo e quieto. Não havia alegria nisso. Apenas a sensação fria e clara de ver algo se resolver da forma que deveria. Quando chamei a polícia, não sabia exatamente o que eles encontrariam. Mas sabia que se alguém havia montado um esquema desse tamanho, havia rastro. Sempre há rastro. Hargrove virou para mim. Seu rosto era controlado, mas havia algo nos olhos dele que eu reconhecia, porque eu mesma carregava às vezes. Vergonha. Não a sua. A vergonha de quem é responsável por algo que saiu completamente errado embaixo do seu teto. Presidente Dickerson. Ele se posicionou diretamente na minha frente. Em nome do Harborview House, ofereço a você um pedido de desculpas formal e completo. O que aconteceu aqui esta noite não tem nome dentro dos nossos padrões. E garanto que, Sr. Hargrove, interrompi com cuidado, não com agressividade. Aceito o pedido de desculpas. Mas agora o que eu preciso é de uma coisa. Olhei além dele, direto para Janet. Eu quero saber quem é essa mulher. A suposta sogra que abriu uma conta de 200 mil $ no meu nome. Quem ela é? E como ela sabia onde eu estaria esta noite?
A pergunta pairou no ar da sala privativa como fumaça. Janet não respondeu, mas algo mudou no rosto dela. Os lábios apertaram. Levemente. O tipo de reação que a maioria das pessoas não nota. Eu notei, porque eu havia passado anos sentada do outro lado de mesas de negociação, observando rostos, aprendendo o que os olhos fazem quando a boca mente, aprendendo onde o corpo trai o que a voz esconde. Janet sabia quem era aquela mulher. Mais do que isso, ela havia colaborado. Respirei fundo, devagar, e senti algo se organizar dentro de mim. Não era raiva, era clareza. A raiva eu havia deixado ir quando decidi não pagar a conta, quando gravei cada segundo sem que ninguém percebesse, quando respondi a cada provocação com exatamente a dose de frieza necessária para que elas não conseguissem me empurrar para um erro. Agora era outra fase. Alguém havia me colocado no centro de um esquema calculado. Alguém que sabia meu nome, sabia onde eu estaria, sabia que eu tinha clientes naquela sala, e apostou que eu cederia para protegê-los. Essa pessoa me conhecia, ou conhecia alguém que me conhecia. O policial mais velho encostou a mão levemente no cotovelo de Janet. Senhora Gilbert, vamos precisar que a senhora nos acompanhe para prestar depoimento. Janet olhou para Hargrove como se ele fosse intervir. Ele não se moveu. Ela olhou para os seguranças. Eles desviaram o olhar. Então ela olhou para mim. E pela primeira vez desde que essa noite havia começado, não havia mais presunção naquele rosto. Havia algo parecido com cálculo. Como se ela ainda estivesse tentando medir até onde isso ia chegar. Até o quanto eu sabia. Até o quanto eu estava disposta a ir. Sustentei o olhar dela sem piscar. Eu estava disposta a ir muito longe. No corredor além da porta, ouvi passos. Mais de um par. Rápidos. E então uma voz que eu não esperava ouvir naquela noite. Uma voz que eu conhecia. O estômago gelou. Eu conhecia aquela voz faz muito tempo. Beatriz Salles entrou pela porta da sala privativa com o passo firme de quem não precisa pedir licença para entrar em lugar nenhum. 52 anos. Cabelos grisalhos cortados curtos. Terno preto. Pasta de couro sob o braço. Minha advogada. Minha sócia nos primeiros anos. A pessoa que havia me visto montar a empresa do zero, numa sala sem ar-condicionado, com um contrato na mão e zero garantias. Ela não olhou para os policiais. Não olhou para Hargrove. Veio direto até mim. Lucille. Ela pousou a mão no meu ombro por exatamente 2 segundos. O suficiente para dizer, eu estou aqui, você não está sozinha. Depois se virou para a sala inteira com aquela expressão que eu já havia visto ela usar em tribunais. Calma, cirúrgica. Meu nome é Beatriz Salles. Sou advogada da Presidente Dickerson. Preciso de 3 minutos com o responsável pela investigação antes de qualquer declaração ser tomada. O policial mais velho assentiu. Profissional reconhece profissional. Me afastei 2 passos com ela. Beatriz falou baixo, próximo ao meu ouvido. Eu sei quem é a mulher. O estômago virou. Fala. Claudia Wren. Ela disse o nome devagar, como quem deixa uma pedra cair dentro de um poço fundo para ouvir o eco. Você não vai conhecer esse nome assim, mas talvez conheça o dela antes de casar. Claudia Fontaine. Fechei os olhos por meio segundo. Claudia Fontaine. 3 anos atrás, eu havia contratado uma diretora financeira para a empresa. Ficou 6 meses. Saiu depois de um desentendimento sobre uma reestruturação que eu havia decidido fazer. Na época, foi amargo, mas limpo. Ela assinou os documentos de saída, recebeu o que era seu, foi embora. Ou era o que eu pensava. Ela casou com Renato Wren 6 meses depois de sair da sua empresa. Beatriz continuou. O Renato Wren que você conhece? Conhecia. Todo mundo no mercado conhecia Renato Wren. Um dos maiores investidores de capital privado do país. Homem de 60 anos, influente, fechado. Do tipo que resolve problemas com um telefonema. Cláudia havia se casado com ele. E de alguma forma, isso a havia transformado na minha suposta sogra. Ela usou o sobrenome dele para abrir a conta, eu disse. Usou. E usou o nome dela como referência às suas visitas aqui. Mas tem mais. Beatriz abriu a pasta e retirou uma folha. Recebi isso há 40 minutos. Um e-mail anônimo enviado para o escritório. Contém capturas de tela de uma conversa entre Janet Gilbert e uma pessoa identificada apenas como CW. Nas mensagens, as duas combinam a armação. A conta seria aberta antes da sua chegada. Janet garantiria que você pagasse, e o dinheiro seria dividido depois por um terceiro canal. Peguei a folha e li, devagar, cada linha. As mensagens eram claras, sem ambiguidade. Janet confirmando o horário da minha reserva. CW confirmando os itens a serem adicionados à conta. As instruções para os seguranças. Até a frase que Janet havia me dito, quase palavra por palavra, estava lá, ensaiada num texto enviado às 14 horas daquela tarde. Isso não havia sido improvisado. Tinha sido planejado com dias de antecedência. Respirei fundo. Quem mandou o e-mail? Não sei ainda. Beatriz foi direta. Mas foi alguém de dentro. Alguém que conhecia o plano e decidiu, por alguma razão, não deixar você afundar. Olhei para Janet do outro lado da sala. Ela estava sendo questionada pelo policial. Braços cruzados. Olhar desviado. Os seguranças já haviam sido separados e estavam sendo entrevistados individualmente no corredor. A mulher do órgão de defesa do consumidor fotografava cada detalhe da conta com meticulosidade de forense. Tudo aquilo havia começado como uma conta de jantar. E agora estava se abrindo como um arquivo que alguém havia tentado enterrar fundo. Me virei para Beatriz. Eu preciso que você faça uma coisa agora. Mantive a voz baixa e firme. Quero uma cópia autenticada dessas mensagens depositada em cartório ainda esta noite. Quero o registro da ligação que fiz à polícia.
Quero o vídeo do sistema de monitoramento do Hargrove preservado como prova antes que qualquer coisa desapareça. E quero saber exatamente qual é a relação entre Claudia Wren e Renato Wren com qualquer investimento ou contrato que envolva minha empresa nos últimos 3 anos. Beatriz já estava anotando. Já estou nisso. Mas Lucille, ela pausou, me olhando com aquela franqueza que era a razão pela qual eu confiava nela há tanto tempo. Se Renato Wren está por trás disso de alguma forma, direta ou indiretamente, você sabe que isso vai escalar muito além desta sala. Eu sei. Não hesitei. E você quer ir até o fim mesmo assim? Olhei para a conta de 200 mil hires ainda em cima da mesa. Para os meus clientes sentados, que haviam ficado. Para o lugar onde Janet havia me olhado como se eu fosse alguém que poderia ser dobrada. Beatriz. Falei devagar, com calma. Eu vim jantar esta noite. Trouxe clientes. Paguei $20 mil por uma refeição e fui tratada como se fosse culpada de algo que não fiz. Trancaram as portas. Ameaçaram as pessoas que estavam comigo. E apostaram que eu ia engolir porque tenho reputação a preservar. Fiz uma pausa. Exatamente por isso eu não vou parar. Quem apostou nisso apostou errado. Beatriz fechou a pasta. Assentiu uma vez. Do corredor, um dos policiais chamou Janet pelo nome. Ela se levantou devagar. No momento em que passou pela minha mesa por uma fração de segundo, os olhos dela encontraram os meus. Havia algo naquele olhar que eu não havia visto antes. Não era mais raiva. Não era mais presunção. Era medo de uma coisa específica. Não de mim. De alguém que estava fora daquela sala. E naquele segundo, entendi que Janet também era uma peça. Não a cabeça do esquema. Apenas alguém que havia aceitado fazer o trabalho sujo de outra pessoa. O que significava que a pessoa que havia montado tudo aquilo ainda estava em algum lugar lá fora. Livre. Tranquila. Esperando ouvir que havia funcionado. Ainda não sabia o que ela sentia ao descobrir que não havia funcionado. Mas eu ia descobrir. Peguei meu celular, abri a câmera e verifiquei se a gravação havia sido salva corretamente. Havia. Então abri um contato que eu raramente usava. Um número que tinha ficado guardado há meses sem motivo aparente. Um número que agora, de repente, fazia todo o sentido. O telefone chamou uma vez. 2. E quando a voz atendeu do outro lado, eu soube que o jogo havia mudado completamente, porque aquela voz eu também conhecia. E ela sabia exatamente quem era Claudia Wren. A voz do outro lado da linha pertencia a Marcos Albano, diretor jurídico da Wren Capital por 11 anos. Havia saído da empresa 6 meses atrás numa demissão que os jornais especializados descreveram como reestruturação interna. Qualquer pessoa com experiência de mercado sabia o que isso significava. Alguém havia sido empurrado para fora. Eu o havia encontrado numa conferência 3 meses depois da saída dele. Trocamos cartões. Ele disse que estava consultando por conta própria. Eu disse que tinha projetos interessantes em andamento. A conversa ficou nisso. Mas eu guardei o número porque Marcos Albano era o tipo de pessoa que vale manter por perto. Não pelo que ele pode fazer por você, mas pelo que ele sabe. E agora eu precisava exatamente do que ele sabia. Marcos, sou a Lucille Dickerson. Preciso de 15 minutos. Pode falar agora? Uma pausa curta. Pode falar. Saí da sala privativa para o corredor. Mantive a voz baixa, direta. Claudia Wren. Antes, Claudia Fontaine. Você a conhece? Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Conheço. A voz dele havia mudado de tom. Por quê? Contei tudo. Sem drama, sem adjetivos desnecessários. Os fatos em ordem cronológica, do momento em que o garçom me entregou a segunda conta até o e-mail que havia chegado ao escritório de Beatriz. Ouvi Marcos respirar do outro lado enquanto eu falava. Quando terminei, ele ficou quieto por alguns segundos. Lucille. Ele escolheu as palavras com cuidado. Oh, o que vou te dizer agora? Digo como alguém que assinou um acordo de confidencialidade que expira daqui a exatamente 4 dias. Então estou te dizendo 4 dias antes do prazo. O que é tecnicamente irregular, mas moralmente absolutamente justificável. Estou ouvindo. Claudia Wren tem um histórico de operações financeiras questionáveis dentro da Wren Capital, que Renato Wren não conhece em detalhe. Durante o período em que ela trabalhou com você, ela já havia tentado algo semelhante com outras 2 executivas. Nos 2 casos, as mulheres pagaram e não registraram. Uma por medo de escândalo, a outra porque o valor era menor e o desgaste não parecia valer a pena. Ele pausou. Tenho documentação interna dos 2 casos. Relatórios que eu mesmo produzi e que foram arquivados quando Renato decidiu não levar adiante. A razão pela qual fui demitido, Lucille, é que eu insisti que ele deveria. Fechei os olhos um segundo. Você pode enviar essa documentação para a minha advogada esta noite? Posso. Sem hesitação. Mande o contato dela. Enviei o número de Beatriz por mensagem enquanto ainda estava ao telefone. Antes de desligar, Marcos acrescentou uma última coisa. Renato Wren não sabe o que a esposa fez esta noite. Tenho quase certeza disso. Mas quando souber, vai querer controlar o dano. Você precisa se mover antes que ele faça isso. Desliguei e fiquei parada por exatamente 3 segundos no corredor. Depois voltei para a sala. Beatriz estava encostada na parede, celular na mão, já em contato com o cartório. Hargrove conversava em voz baixa com o policial mais velho. Os clientes ainda estavam sentados, alguns com café na frente, outros apenas aguardando. Ninguém havia ido embora. Aquilo por si só dizia tudo. Me aproximei de Beatriz e falei rapidinho, passando o que Marcos havia dito. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela já estava discando. Vou precisar que você me dê autorização formal por escrito para receber a documentação dele. Ela já estava abrindo um documento no celular enquanto falava. Assina aqui. Assinei com a digital. 30 segundos.
Hargrove se aproximou enquanto Beatriz se afastava. Presidente Dickerson. Ele tinha o rosto de alguém que havia entendido a extensão do problema. Liberamos o acesso completo ao sistema de câmeras para a polícia. As imagens de hoje estão sendo extraídas agora. Ele hesitou. Também encontramos algo que você deveria saber. Há registros de que a mesa 14 foi reservada em seu nome por uma chamada feita hoje às 14h17. A chamada veio de um número externo. Não foi você quem reservou a mesa privativa. Eu nunca reservei mesa privativa aqui. Disse devagar. Eu sempre uso a área de clientes padrão. Exato. Ele assentiu, grave. Quem conhece o restaurante sabe que a área privativa tem um sistema de conta separado. Mais difícil de rastrear no movimento normal da casa. Quem fez isso conhecia essa distinção. Mais uma peça. Cláudia havia trabalhado 6 meses comigo. Sabia minha rotina. Sabia onde eu costumava levar clientes. Sabia que eu vinha aqui com frequência. E após casar com Renato Wren, tinha acesso a recursos e a um sobrenome que abria portas e criava linhas de crédito em restaurantes de alto padrão sem questionamento. Ela havia esperado, planejado, e escolhido uma noite em que eu tinha clientes importantes na mesa, apostando que o constrangimento seria maior do que minha disposição de reagir. Calculou errado em cada variável. Beatriz voltou com passos rápidos. A documentação do Marcos está chegando. Já tenho as primeiras 3 capturas. Ela mostrou a tela. E a polícia acabou de confirmar que Janet Gilbert pediu para fazer uma ligação. O advogado dela chegará em 20 minutos. Ela ligou para o advogado dela ou para outra pessoa? Beatriz me olhou. Para outra pessoa primeiro. A ligação foi interceptada com autorização do policial responsável pelo caso. Ela baixou a voz ainda mais. Ela ligou para um número registrado em nome de Renato Wren. A sala ficou quieta dentro de mim. Então Renato sabia. Ou pelo menos sabia agora. Me virei e fui até Ricardo Mendes, que estava sentado com a xícara de café ainda cheia na frente. Ricardo. Me sentei na cadeira ao lado dele. Preciso te pedir um favor pessoal. Ele me olhou com atenção. Você tem a reunião da diretoria da Associação de Investidores na quarta-feira. Renato Wren participa, correto? Participa. Ricardo franziu a testa levemente. O que você quer? Não preciso que você faça nada. Só preciso que você não cancele a presença dele se ele tentar se esquivar da pauta. Ele ficou me olhando por alguns segundos. Depois pôs a xícara de volta no prato com um movimento preciso. Entendido. Mas nada precisou ser dito. Me levantei. Beatriz estava ao meu lado em segundos. O que agora? Ela perguntou. Agora eu vou sentar, pedir um café e deixar a polícia trabalhar. Falei com tranquilidade. Janet está com o advogado chegando. Cláudia está em algum lugar esperando notícia de que funcionou. E Renato está tentando entender o tamanho do buraco. Puxei a cadeira e sentei. Deixa eles se movimentarem. Quando as pessoas entram em pânico, elas cometem erros. E erros deixam rastro. Beatriz ficou me olhando com aquela expressão que eu conhecia bem. A que ela usava quando concordava, mas não dizia em voz alta. Do outro lado da sala, o policial mais novo estava conferindo algo no tablet. Ele se levantou, foi até o mais velho e mostrou a tela. Os dois trocaram um olhar. Então o mais velho caminhou até mim. Presidente Dickerson, acabamos de receber a confirmação de identidade da pessoa que realizou os pedidos na mesa 14 esta tarde. As imagens do sistema de câmeras são nítidas. Ele pausou. O nome dela é Claudia Wren. E ela ainda está no estabelecimento. Levantei os olhos. Como assim ainda está? Ela está no andar superior, área VIP. Aparentemente aguardando uma confirmação que não chegou. Fiz uma pausa de 2 segundos. Então peguei o café que o garçom havia acabado de trazer e dei o primeiro gole com calma. Não a movimentem ainda. Olhei para o policial com serenidade. Me deem 5 minutos. Subi as escadas do Harborview House com Beatriz ao meu lado e o policial 3 passos atrás. O andar superior era diferente do de baixo. Iluminação mais baixa, mesas mais espaçadas. Aquele silêncio cuidadosamente comprado que só existe em lugares onde a conta já justifica o ambiente. Havia 4 mesas ocupadas. Na última, ao fundo, com vista para a rua lá embaixo, estava uma mulher de vestido verde escuro, cabelos lisos, taça de vinho na mão. Claudia Wren. Ela estava olhando para o celular, esperando. Ainda esperando. Quando levantou a vista e me viu entrando pela sala, o rosto dela passou por 3 expressões em menos de 2 segundos. Surpresa. Cálculo. E então, por um breve instante, algo que ela não conseguiu esconder rápido o suficiente. Pânico. Puxei a cadeira do outro lado da mesa e sentei sem ser convidada. Cláudia. Mantive a voz baixa, quase cordial. Quanto tempo? Ela se recompôs rápido. Eu tinha que dar esse crédito a ela. Lucille, que surpresa. Ela pousou a taça com elegância calculada. O que você está fazendo aqui? A mesma coisa que você. Olhei para ela sem desviar, esperando a conta chegar. O rosto dela não se moveu, mas os dedos apertaram levemente o cabo da taça. Não sei do que você está falando. Cláudia. Falei devagar, com a paciência de quem já tem tudo o que precisa e pode se dar ao luxo de não ter pressa. Tenho a gravação do que aconteceu lá embaixo. Tenho as mensagens trocadas entre você e Janet. Tenho os relatórios internos da Wren Capital documentando os 2 casos anteriores. Tenho o depoimento de Marcos Albano, que entra em vigor em 4 dias de qualquer forma. Tenho as imagens de câmera mostrando você abrindo a conta às 17h32. E tenho a ligação que Janet fez para o número do seu marido há 20 minutos. Pausei. O que você tem? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquela noite. Não era o silêncio de quem está pensando. Era o de quem está entendendo, peça por peça, que não há mais saída. Cláudia pousou a taça. Olhou para a mesa.
Então levantou os olhos para mim com uma expressão que eu não havia esperado. Desprezo. Você sempre achou que era melhor do que todo mundo, ela disse, com a voz baixa e controlada. Desde que me mandou embora. Desde que decidiu que eu não servia para a sua empresa. Você nem me olhou direito quando assinou aquela rescisão. Eu era invisível para você. Fiquei quieta e deixei ela falar. Renato tem mais dinheiro do que você vai acumular em 3 vidas. E mesmo assim, quando eu entro num ambiente com pessoas do seu círculo, elas ainda perguntam pelo trabalho que eu tinha antes. Ainda perguntam sobre a Dickerson. Como se eu fosse definida pelo tempo que passei trabalhando para você. A voz dela subiu levemente, então ela a controlou de volta. Eu queria te ver pagar, só isso. Queria te ver abrir a carteira na frente dos seus clientes e sair daqui diminuída. Respirei fundo. E eu entendo isso, disse. Ela me olhou como se eu tivesse falado outra língua. Entendo que você se sentiu invisível. Entendo que a saída foi dolorosa. Mantive o tom sem raiva, sem ironia. Mas, Cláudia, você não montou isso porque estava com raiva de mim. Você montou porque achou que eu era o tipo de pessoa que pode ser dobrada quando a plateia certa está olhando. Pausei. E essa parte você calculou errado. O policial se aproximou da mesa. Cláudia olhou para ele. Depois para mim. E naquele momento, pela primeira vez em toda aquela noite, o rosto dela desabou de verdade. Não em lágrimas. Em exaustão. Como alguém que carregou um peso enorme por um tempo longo demais e finalmente larga no chão, sem escolha. Ela não disse mais nada. Levantei da cadeira, ajeitei o blazer e me afastei da mesa enquanto o policial iniciava o procedimento. Desci as escadas devagar. Beatriz me encontrou no último degrau. Acabou? Ela perguntou. A parte dela, sim. Do lado de fora, pela janela panorâmica do restaurante, as luzes da cidade seguiam acesas. O mundo continuava no mesmo ritmo de sempre, completamente alheio ao que havia acontecido naquelas paredes nas últimas 2 horas. Meus clientes estavam se despedindo perto da entrada. Ricardo Mendes me esperava com o casaco já no braço. Lucille. Ele me deu um aperto de mão firme. Para o que vale, você foi a pessoa mais calma nessa sala esta noite. Não estava calma, disse honestamente. Estava com raiva. Só aprendi a não deixar a raiva tomar decisões por mim. Ele assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Hargrove me encontrou perto da porta. Entregou um cartão com os 2 lados escritos. Meu celular direto. Ele olhou para mim com a seriedade de alguém que está sendo sincero porque não tem mais outra opção. A reunião que você tentou agendar comigo meses atrás. Se a oferta ainda estiver de pé, sou eu quem liga segunda-feira. Peguei o cartão. Não disse nada. Não precisava. Saí pelo mesmo lugar por onde havia entrado, com $20 mil pagos e 200 mil intocados. Depois dessa noite, pensei muito no que Cláudia havia dito. Que eu a havia tratado como invisível. Que ela havia se sentido pequena anos depois, mesmo casada com um dos homens mais ricos do país. E a verdade é que acúmulo, título e sobrenome não constroem identidade. Não substituem o trabalho que uma pessoa faz para se conhecer, para entender quem é quando ninguém está olhando. Cláudia havia casado com uma fortuna, e ainda assim continuou medindo o próprio valor pela régua de outra pessoa. Eu não conto essa história para parecer melhor do que ninguém. Conto porque naquela sala, com todos aqueles olhos em mim, a única coisa que me manteve inteira foi uma decisão que eu havia tomado muito antes daquela noite. A decisão de nunca pagar por algo que não é meu. Não uma conta de restaurante. Não a humilhação de alguém. Não a insegurança de ninguém. O que é seu, você defende. O que não é, você devolve. E o que tentam te impor à força, você documenta, respira fundo e deixa a verdade chegar no próprio tempo. Ela sempre chega. E pra você que chegou até aqui o final do vídeo, comenta aqui abaixo qual o jogo que você quer ver no fundo do próximo vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, que é que são vídeos todos os dias. Não se esqueça de ativar as notificações, curte o vídeo e hypa ele. Até a próxima.